Nós estamos com a vereadora Valéria Assunção, que hoje usou a tribuna da casa para fazer uma severa cobrança, inclusive à própria casa de Félix Araújo. Valéria, é a velha questão da saúde. Olha, existem vários problemas na saúde pública, né, do município de Campina Grande, isso é público e notório. Mas de forma muito específica hoje, eu trouxe um caso que anda esquecido. E é algo que eu acompanhei do início e me comprometi aqui nesta casa de que iria até o fim. Inclusive, não só como vereadora, mas como membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. O inquérito, a sindicância, na verdade, que foi instaurada pela Secretaria do Município de Campina Grande para apurar a morte do bebê Davi Elô na maternidade do Izéia, que gerou, consequentemente, a perda do útero dessa mãe durante, o parto. E, lamentavelmente, 12 dias depois ela veio a morrer, veio a falecer. São perguntas que ainda estão sem respostas. Essa sindicância, ela demorou mais de 100 dias para ser concluída. Inclusive, eu estive lá, enquanto membro da comissão, conversando com os membros da sindicância, entendendo esse processo de apuração dos fatos. E que agora, no mês de julho, o relatório dessa sindicância foi concluído e não foi divulgado. A Secretaria apenas enviou ao Ministério Público da Paraíba, que vai dar encaminhamento às investigações do ponto de vista do trabalho do MP. Porque, paralelamente, existe uma ação na Delegacia Civil, ou seja, existe uma investigação policial também correndo, está em curso. Mas a Prefeitura é o órgão que precisa dar uma resposta. 2 médicos foram afastados e permanecem, é o que eu sei. Mas, de fato, o que foi apurado nessas oitivas? Porque médicos foram ouvidos, a família das vítimas foi ouvida, profissionais do Izéia, existe isso no documento enviado ao Ministério Público, que sequer foi divulgado pela Prefeitura. E eu, como vereadora, protocolei há 13 dias solicitando este documento. Precisamos ter acesso a essas informações. E até agora não foi respondido. Então, usei a tribuna para fazer essa cobrança. Vou até o Ministério Público, a Promotoria do Meio Ambiente, a doutora Adriana Amorim, para que, de fato, a gente tenha um desfecho. E o que vai ser feito? O que foi apurado nessas circunstâncias? Houve negligência médica? Houve erro médico? Em que momento e por que essa criança morreu? E a mãe também. E logo em seguida essa mãe perdeu o útero e 12 dias depois teve um AVC hemorrágico. É uma família que está enlutada, é uma tragédia que a gente não pode esquecer. 4 meses se passaram e não vamos deixar no esquecimento. Eu vou cobrar, vou acompanhar e trarei as respostas quando elas chegarem até mim. Agora, quebrando o protocolo, o Centro de Zoonose está fazendo uma campanha que, alegando que tem mais de 800 cães habitando lá no Centro de Zoonose, que está se tornando impossível abrigar mais outros animais e a demanda é muito grande, segundo a menina de lá, a diretora de lá. E ela está fazendo essa campanha. As tutoras de animais e as pessoas que estão inseridas nessa causa foram chamadas para essa questão dessa campanha, porque essa causa é de todos nós, né? Eu queria saber se você foi contactada para também se acoplar-se nessas diretrizes de adoção, que você foi sempre essa defensora de que adote um animal, sempre você falou sobre isso. Você foi convidada para alguma coisa? Olha, não houve um convite formal, até porque é uma ação do próprio município, da própria coordenadoria do Centro de Controle de Zoonoses, mas eu conheço a realidade de perto. Inclusive, fiz 2 visitas recentes e atesto que é uma situação de calamidade. É algo assim estarrecedor, porque já passou de todos os limites. A estrutura física não comporta, a estrutura de recursos para atender esses animais muito menos. Inclusive, eu mostrei, o castramóvel está parado por falta de insumos. Quando eu estive lá, havia escassez de medicamentos. Eu flagrei, inclusive, animais mortos na cela, mas não é por negligência do profissional, do veterinário, de quem está lá trabalhando, é porque eles não têm medicação suficiente para atender todas as demandas.
é o reflexo de uma administração, de uma gestão que simplesmente ignora os problemas da causa animal. E que não está pior, porque existem muitos protetores voluntários abnegados que abrem mão da sua saúde mental, dos seus recursos financeiros, da sua vida pessoal, para abrigar dezenas de animais em suas casas. Imagine se não fossem essas pessoas. Então está na hora do prefeito Bruno Cunha Lima fazer o que é a obrigação dele, que é colocar em prática os projetos da saúde animal em Campina Grande, da causa animal em Campina Grande. A coordenação não tem culpa, faz além do que pode até. O que acontece é que não dá para você abrigar uma cidade do porte de Campina Grande que não tem um abrigo e que um centro de zoonoses que não tem essa função de abrigar animais sadios, mas sim animais com doenças zoonóticas, está fazendo esse papel, porque não há projeto para a construção do abrigo, não há projeto para o hospital veterinário, embora eu tenha projeto protocolado aqui e tenha cobrado, mas não há interesse do prefeito fazer esse hospital. Então essa campanha é um pedido de socorro, sabe, aquele... Quando você chega num limite e que só lhe resta apelar para a sociedade, adotem porque aqui não cabe mais. E por conta disso, muitos animais estão morrendo na rua porque eles não fazem o resgate, porque não tem onde colocar. Quando a população liga para lá, olha, tem um animal aqui atropelado, tem uma cadela prenha, tem um animal doente, tem um animal idoso, eles simplesmente não fazem o resgate. Vai botar onde? O animal vai morrer lá, vai tirar de um sofrimento para outro. Que inclusive até uma situação que corre o risco do próprio centro de zoonose ser acionado pelo Ministério Público por maus tratos, que vai chegar um ponto que, por mais que se queira, não se tem uma condição de atender esses animais. E aí? O próprio município vai estar cometendo crime? Porque não investe? Porque não tem abrigo? Porque não tem um sistema de saúde que atenda esses animais? Que não tem medicamento? Tem veterinário lá que está comprando remédio do bolso para não ver o animal morrer, recebendo um salário de miséria, porque as gratificações foram cortadas, medicamento não existe, castramóvel parado, ração limitada, e aí? O animal não fala, o servidor público não pode falar, porque se falar perde o emprego. E o silêncio, lá dentro, o sofrimento acontecendo. Então essa campanha nada mais é do que um pedido de socorro, população adote, porque se você não nos ajudar, os animais estão morrendo e vão continuar morrendo. E eu aproveito, Fátima, essa sua pergunta, para fazer um apelo ao prefeito, mais do que eu já tenho feito, que os protetores não aguentam mais. O centro de zoonoses está agonizando, animais morrendo. E vejam que é o que a gente sabe, fora o que acontece entre as quatro paredes, que a gente não tem conhecimento. Está na hora do prefeito fazer o que é a sua obrigação, que é salvar a vida dos animais.